Ora bem, mais um videozinho. Eu estava aqui a pensar, uma das coisas que eu, gosto de fazer é o tal, ler o jornalzinho, não sei o quê, pronto. É sempre fixe. E desta vez no jornal, uma das várias notícias que aparece, por acaso até já tinha aparecido há algum tempo, não é? Repete-se ciclicamente as mesmas notícias e não sei o quê. E estava aqui uma das coisas que é curioso, não é? É curioso. Tem a ver com jornalismo e justiça barra polícia. Ninguém lhes pergunta, mas uma coisa não tinha a ver com a outra. Sim e não, mais ou menos. É que, o jornalismo, um jornalista, ou uma jornalista, por vezes há certos assuntos que tem que investigar, tem que fazer uma investigação. E para fazer investigação, muitas vezes até tem que se infiltrar em certos sítios ou em certos grupos para entender o que é que se está a passar. Pronto. A polícia faz o mesmo. Exatamente a mesma coisa. E portanto, há um vídeo qualquer até lá atrás que eu, que até brinco um bocadinho com isso, no sentido em que, vamos fazer novos amigos e depois prendê-los. Isto é a dinâmica da investigação barra infiltração, do jornalista que quer reportar aquilo para o público, público em geral, ou a perspectiva judicial, que quer simplesmente considerar incriminalizar alguém e, portanto, todo o conteúdo de investigação não é publicado. E uma das notícias que ultimamente tem-se falado bastante é sobre uma senhora mulher, não é? Que por acaso é bem bonita. Por acaso nunca falei com ela, não sei se é simpática ou não, mas bem bonita. Chama-se Isabel dos Santos. Uma senhora de Angola. E a questão toda é que, aparece aqui, investigação internacional desvenda segredos da fortuna de Isabel dos Santos. E depois há aqui, no fundo, fala-se aqui desta coisa do... Eu até achei piada, o Luanda Leaks. E depois, eu não encontrei este site do Luanda Leaks, mas até gostava, porque, a parte associada ao Leaks, ao menos partilhavam documentos, não é? E a partir dos documentos, não só as pessoas que também têm capacidade de fazer investigação, mas todas as outras, não é? Podiam ter acesso a tudo. Eu, por acaso, na minha ideia do mundo perfeito, digamos assim, todos os documentos associados a negócios estariam sempre em todas as condições de acesso ao público, excluindo informações pessoais. A não ser que essas informações pessoais tivessem associado a, como é que se diz? Pessoas que tinham função de representação pública. Não é? Portanto, aí, claro, seria natural que esses nomes, pelo menos os nomes, não é? Estivessem associados e, portanto, estivessem ali à mostra de toda a gente, para sabermos quem era a pessoa que estava ali naquele negócio. Perdão. E então, na associação destas questões, não é? Que é, no fundo,
Existe uma investigação sobre, pronto, os negócios de uma pessoa que assume desde o início que a pessoa não faz política, mas faz somente negócios. Isto é aquela parte que fica assim um bocadinho... Eu próprio tenho assim, algumas dúvidas, não é? Dúvidas quanto à função. É que, pronto, mesmo que eu considere realmente que a política não devia estar associada ao negócio, os negócios, ao terem aplicação na realidade, estão a ser papel político. Porque o negócio vai ter uma função qualquer na sociedade. E como tal, automaticamente é política. Mas pronto, eu refiro a política mais no sentido do controle do negócio. Não é? Nada mais. Porque, ao fim e ao cabo, são os governos ou são as políticas que definem o que é que os negócios podem desenvolver ou não. E quais as regras desse desenvolvimento. Pronto. Portanto, quais as suas liberdades ou não. Depois, às vezes, ela usa um bocadinho questões associadas que eu, lá está, não vejo e creio que, pronto, é aquela parte que, a meu ver, não, mesmo que essa noção exista, creio que nem sempre é necessário que ela seja pronunciada, não é? Que é a questão do racismo. Portanto, a associação racista de haver a questão da cor e não sei o quê, ela continua a existir, infelizmente, não é? Mas, pronto, há muitas, por causa da memória da história, não sei o quê. Se vocês, há um vídeo que eu fiz que era sobre a memória e o racismo. Já me recordo bem como é que se chama aquilo, mas é um dos primeiros vídeos que eu fiz. E pronto, se eu tento explicar essa problemática, que é de fundo, da memória, okay? Só memória. E portanto, sempre que a memória é ativa ou ativada, ela está lá. Pronto, passem 300 mil anos ou não, ela continua lá. E portanto, quem tem a capacidade de aceder a essa memória, pronto, ou mal tem essa capacidade, a memória volta com todo o seu potencial. Pronto. E por isso é que sempre que há uma associação de existir racismo, automaticamente há racismo. Pronto. Da mesma forma que um dia destes, sempre que estamos a falar de fascismo, há uma grande probabilidade, mas mesmo grande, do fascismo voltar. Tanto é que, por exemplo, na América, não é? Ele já está a nascer. Pronto. Já está a crescer mesmo. Portanto, e já está a ter expressão na realidade. Contudo, a mesma coisa com o inverso. Portanto, há ali estes dois polos que se enfrentam constantemente, enfrentam-se por necessidade de manterem uma memória que não é saudável. Mas vou fugir um bocadinho a isso, ok? E então eu estava a ler esta notícia e esta notícia depois envia-me para o Expresso. Eu, sem dúvida, o jornal O Público e o jornal Expresso são milhares de vezes melhores quanto até à escolha dos assuntos e afins do que o jornal Notícias. Mas pronto, quase toda a gente lê o jornal Notícias, pelo menos aqui no Porto, porque pronto, o jornal Notícias faz a entrega do jornal Notícias, do jornal, em alguns pontos. Pronto, aquilo é de acesso rápido. O Público já não, nem tanto, e o Expresso, pronto, quase ninguém o lê. Mas sem dúvida que são um dos melhores jornais quanto ao desenvolvimento da informação associada. Pronto. Seja lá qual for a notícia. Pronto. E no meio deste grande artigo, chamado Os Laços Familiares, as Empresas Fantasma e os Acordos Internos desta rapariga, mulher, não é? Que está associada simplesmente, pronto, a um negócio, uma família rica e pronto, passam a vida a fazer negócios. Fala sobre as questões
portanto, da corrupção barra da condição de fragilidade que se encontra o país. Eu recordo-me que há uns bons anos atrás eu estive a fazer um curso de informática, no qual eu não o acabei. Houve ali, quase no fim, houve ali uma desmotivação de tal ordem da minha parte que eu nem me esforcei para acabá-lo. E, portanto, eu não o acabei. Pronto. Mas lembro-me que uma das pessoas que estava responsável pelo curso e pela escola sugeriu-me para ir, ao acabar o curso, para ir para Luanda. Portanto, para fazer ali começar em Luanda e depois andar ali pela África inteira a fazer a mesma coisa, que estava associado portanto, à configuração de redes de informática e de computadores, não sei o quê. Pronto. Eu, de algum modo, sempre passei a minha vida a partir dali, sempre naquela de, pronto, realmente a situação que ele me descreveu era assim, pronto, eu neguei aquilo pela descrição. Contudo, por outro lado, à parte dessa descrição horrenda, pronto, era uma grande oportunidade de eu ter conhecido um dos continentes que eu mais amo ao nível linguístico e cultural. Mas pronto, não se pode ter tudo e às vezes, pronto, há certas coisas que às vezes não jogam muito bem e pronto. E eu perdi aquela oportunidade e no fundo eu não fiz o curso. Pronto. Em princípio, nunca poderia ir para lá porque eu não terminei o curso. Contudo, uma das coisas que diz aqui e que já na altura, isto há mais de 10 anos, também me deram essa descrição, não é? Portanto, aqui diz cerca de 5% das crianças morrem antes de completar um ano. Na altura, e até na altura havia, já conheci alguma malta que vivia lá e, portanto, ao nível de criminalidade associada à pobreza, não é? E à miséria, não há qualquer dúvida que, pronto, que aquilo é mesmo bruto, mas bruto. O Brasil, por exemplo, e a América, aquela gente toda, não é? Por ali cima, salvo 2 ou 3 países, aquilo é o caos. O caos nesse sentido. Existe tanta miséria que, lá está, a partir do momento em que estamos na escolha entre morrer à fome ou à sede ou roubar a alguém, não é? Que se lixe a moralidade e a ética. Não é? O que vale é que um gajo vai meter qualquer coisa à boca e dormir em paz. E já na altura até me tinham dito que, pronto, eu indo trabalhar para lá tinha que andar com 2 tipos armados. Eu, pronto, já não quero. Depois tinha que andar em carros blindados. Eu quero muito menos. E, portanto, e depois mais a descrição do nível de miséria que havia, eu não quis mesmo. Portanto, já ouvia 3 coisas que me assustaram de tal modo que eu não quero viver isso. Estou aqui em Portugal, eu não... Pior que isto, não quero. E aqui, às vezes, já é muito mau. Pronto. E, entretanto, existem aqui, documentos associados a este Wikileaks. E pronto. Olha, afinal, encontrei aqui o sitezinho Luanda Leaks, ICIJ. E pronto, e aqui tem um monte de documentos. Mas estes documentos, lá está, são supostamente leaks, isto é, foram roubados ou copiados da fonte original e não houve uma partilha, portanto, um acordo, isto é, lá está, isto é uma questão, lá está, é uma questão um bocadinho mais profunda, é que, por norma, todas as empresas do mundo, salvo uma ou 2 exceções, não partilham os seus documentos de negócios internos, não partilham quase nada. E na associação da aplicação e a solução que eu quero, portanto, começar a implementar para que alguns, sabe-se lá, daqui a 40 anos, o mundo comece a desenvolver-se mais nesta perspectiva, na perspectiva da partilha de informação. E, portanto,
uma espécie de abertura sincera sobre o que é que se trata. Não é? O que é que se trata e, portanto, o que é que interessa? O que interessa é que aquilo que se lê e aquilo que vamos fazer, não é? Ou aquilo que nós estamos a fazer, ou o tipo de relação que nós estamos a ter, ou que tipo de empresa que nós estamos a ter a relação, é realmente aquilo que nos mostram. Não é? Que às vezes, lá está, às vezes existem aqueles documentos que dizem que é isto e depois há ali umas linhas de tal modo pequeninas que em princípio levamos uma lupa ou então vamos ignorar aquilo porque aquilo é mesmo difícil de ler. E como a pessoa que está ali à nossa frente não nos vai dizer nada sobre aquilo é simplesmente uma questão legal. Pronto, às vezes as pessoas até fazem contratos assim mesmo horrendos. Mas isto depois fala sobre... Portanto, pois aqui, pronto, lá está. Isto nota-se que esta parte de Luanda, Angola, tem aqui, lá está, isto está associado à história. Portanto, se nós formos a pensar a história que há na relação de Portugal ou Espanha com Angola, não é? Há coisas que, pronto, da mesma forma que nós temos ainda hoje nos jornais e em Portugal grandes cenas assim mesmo de corrupção, lá também é igual. Mas pronto, como existe aqui uma relação de interesses, lá está, é o que eu dizia. A diferença muitas vezes não está portanto, na vericidade da informação, mas dos interesses que a informação põe em causa. Okay? Portanto, tanto faz. E portanto, isto depois, pronto, falo de milhões para trás e para a frente, a mim, lá está, é o que eu digo. Isto são expressões numéricas que representam valor. Portanto, a mim tanto me faz. O que interessava, na verdade, é que seja lá com milhões ou 100 milhões, haja mecânicas de motivação, de participação e, ao mesmo tempo, que essa mecânica seja realmente produtiva para quem participa. No sentido em que realmente a pessoa ganha dinheiro. E, portanto, pronto, ganha dinheiro e, pelo menos, com esse dinheiro pode produzir a sua liberdade de escolha. Porque, pronto, infelizmente, ou felizmente, não se sabe bem, né? Mas pronto, é a eterna pergunta. O dinheiro serve para isso. E, portanto, depois aqui certas partilhas de informações, isto está tudo em inglês e tal. Eu até pensava que eles falavam todos em português, mas não, eles falam, portanto, isto está uma coisa muito em inglês. E depois isto, por cima, está aqui associado aos negócios do petróleo. Bom, os negócios do petróleo, como é óbvio, não é? Isto são variedíssimos milhões, está associado, por exemplo, à questão da exploração da terra e não sei o que mais, e portanto, os trabalhos associados portanto, à exploração do petróleo também são extremamente duros, e até as pessoas que vão para aquelas plataformas, eu sei que acho que não podem ficar lá mais do que 6 meses, porque senão, pronto, aquilo destrói uma vida, não é? 6 meses e as pessoas saem de lá mesmo destruídas em comparação de 6 meses antes. Okay? Portanto, aquilo é mesmo cansativo, extremamente forçado e pronto. E no fundo apanha-se tudo, não é? Há todo tipo de pessoas que estão ali só para ganhar dinheiro fácil, no sentido em que são 6 meses e ganham bastante dinheiro. Pronto. E depois falam das offshores e não sei o quê. É o que eu digo. Para mim, tanto me faz. Se o dinheiro vai para offshores, não vai. Se são milhões ou são menos milhões. Mas isso não interessa. O que interessava realmente era a questão de que, neste ponto em que, já há vários anos, existem várias pessoas
que têm vários milhões, não é? E milhões, tantos milhões que poderiam facilmente tirar todos os outros milhões que estão em estado de miséria total da miséria. Mas, portanto, não existem mecânicas que motivem essa aposta e esse investimento. Portanto, a minha aplicação, a minha solução, foca isso, única e exclusivamente isso. E, na verdade, não é? Também, já na altura em que me falaram daquilo, a pobreza associada era bruta. Okay? Completamente bruta. Aliás, eles têm aqui um sitezinho bem giro, com aquilo com coisas bem bonitas. Okay? Portanto, aqui existe depois aqui um monte de jogadas de interesses, lá está, de negócios, de controle de negócios, de controle de interesses. E lá está. Isto aqui é uma verdadeira selva nesse sentido, não é? Em que, pronto, isto parece que só o dinheiro é que faz mexer as coisas. E não é mentira. Só o dinheiro é que faz mexer as coisas. Se eu disser a alguém para, sei lá, para trabalhar para mim o resto da vida e eu não lhe pago nada, em princípio, no meio de 10 milhões de pessoas, não vai haver nenhuma que aceite. É óbvio, não é? Pronto. E, no fundo, pronto, isto, lá está, é uma questão de interesses. Temos aqui a China que está disposta a também dar uns quantos bilhões de dinheiros, portanto, de moeda. O Brasil, Israel. Portanto, existem investimentos constantes sobre esses tais interesses. E por cima são interesses que, lá está, isto depois são interesses que vão cavalgando dentro de outros interesses. Porque o petróleo é um interesse. Mas o petróleo é um interesse porquê? Porque o próprio petróleo serve, por exemplo, a produzir gasolina. Nós temos um mundo a andar com carros de gasolina. À parte disso, existem muitas outras coisas que necessitam da gasolina ou da matéria-prima, que é o petróleo. É verdade. Claro, não é? Isto depois, lá está, é tal coisa da arte da guerra. O melhor é saber negociar e não entrar em conflito sem primeiro tentar negociar. Porque, pronto, isto são questões que existem constantemente na tentativa da tal dominação. Pronto, e eu nesse sentido, o que eu queria dizer é que, pronto, é pena, não é? Que, pronto, lá está, que haja aqui mecânicas que tentem deitar abaixo os outros por causa daquilo que os outros fazem na sua capacidade criativa. Porque até, no fundo, até as pessoas que realmente têm muito dinheiro porque conseguiram enganar um monte de gente e fizeram um negócio assim meio esquisito, até nessa situação, o problema, na verdade, foi das pessoas que aceitaram uma coisa horrenda. É a mesma coisa que o pessoal que votou já no outro exemplo, no Hitler. Portanto, aceitaram que o homenzinho chegasse ali. Via uma espécie de populismo do socialismo. O erro foi aquilo. Depois o homem, quando chegou lá, claro, disse umas coisas quaisquer e depois entramos noutra problemática, que é a entrega da atenção e da entrega. É que, pronto, quando existe a condição de atenção que está focada numa pessoa que vai
oferecer-nos qualquer coisa, não é? Nós ficamos completamente dependentes da decisão de uma pessoa. E pronto, e de repente, aquilo pode ser a coisa mais horrenda do mundo e já não há nada a fazer. Pronto. Nesse sentido, às vezes, pronto, existem assim coisas monstruosas. Mas, no caso do dinheiro, é simplesmente dinheiro. E, portanto, lá está. Ainda por cima, cada vez mais existe, portanto, a associação de uma moeda virtual, isto é, puramente elétrica, não é? Ao valor do dinheiro. Portanto, de algum modo, não é? Pronto. É simplesmente mais expressões numéricas que representam valor, e mesmo assim, mesmo havendo pessoas que supostamente têm imenso dinheiro virtual, que têm expressão na realidade, também não fazem grande coisa para tirar algumas pessoas ou muitas pessoas da miséria. Continuam a fazer investimentos de tudo e mais alguma coisa, mas os seres vivos que até fazem, que ajudam a produzir as várias coisas, que se lixe. A tecnologia também entrou nesse grau nessa problemática, não é? A tecnologia é que começa a ser criada para substituir a mão de obra humana. Se todas as empresas do mundo fossem substituídas por robôs, teríamos um outro problema. É que ou havia uma partilha livre de todas as necessidades associadas, pelo menos, à alimentação e à habitação de todas as pessoas do mundo. Então, pronto, cada um podia se dedicar àquilo que quisesse. Ou então entramos num outro problema, é que não vai haver empregos para ninguém, então pronto, vai haver mais guerras. Portanto, em princípio, ou criamos mecânicas que ajudem a que as pessoas que não têm trabalho, porque existe tecnologia que substitui o trabalho delas, existe uma função qualquer para elas se sobreviverem, pelo menos, não é? Pelo menos. Ou então, por mais que haja uma evolução tecnológica, na verdade só estamos a criar mais problemas. Mesmo na noção em que estamos a simplificar problemas. Que é assim esquisito. Eu próprio tenho assim... Pronto, às vezes fico naquela. É incrível como, por vezes, as soluções são problemas. Criam mais problemas. Mas pronto. Não há dúvida que há um momento em que, quando a solução aparece, parece solucionar problemas. Contudo, depois parece que se encontram novos problemas sobre aquela solução. E, portanto, isto vai ser um videozinho, né? Que lá está. Isto tem, é só negócios. Negócios. E para lá está. Pronto, os negócios são produzidos para produzir, lá está, coisas boas, como também para produzir coisas horrendas. Né? Horrendas. Portanto, pessoas que são exterminadas e mortas em nome de negócios. E por cima não fizeram nada de mal. Portanto, pronto, às vezes entro aqui e pergunto quase como se isto são as bases da ética e da moralidade. Em princípio, o melhor é começarmos a treinar assassinos compulsivos. Em vez de levar as pessoas à escola. É o inverso. Depois parece que houve um esforço tão grande para tentar melhorar uma coisa simples e de repente, depois quando conseguimos adquirir todo o conhecimento necessário, dão-nos o problema que ninguém sabe resolver.
triste. É triste porque, antes de tudo, isto tem a ver com simplesmente interesses económicos. E pronto. E depois aparecem tipo pessoas que não têm quase qualidade de vida, completamente dependentes de quem tem uma qualidade de vida acima de qualquer um. Mas completamente dependentes. E depois, pronto, existem os tais que não têm qualquer dependência de ninguém e ainda têm mais ou menos a lata, não é, de humilhar aqueles que não têm qualquer possibilidade. Portanto, existe uma espécie de sadismo associado ao pobre. E lá está, era a tal associação, não é? E depois tem aqui o MPLA, que são os tais veteranos de guerra, não é? Da guerra de Angola. Eu ainda estava aqui, às vezes aqui em Portugal, aqui no Porto, aqui em Portugal, às vezes também aparece essa malta. Malta que também esteve associada a essas guerras, não é? De interesses e de conquista e não sei o que mais. E que, pronto, na verdade, não é? Até essas pessoas que estiveram, pronto, numa guerra que não lhes dizia respeito, não é? Aquelas que voltaram ainda com vida, não é? Tiveram que, pronto, ainda hoje têm que se safar por elas próprias para tentar cuidar de todas as porcarias que a guerra cria. Não é? Portanto, ao nível do que é que será isto de uma espécie de compensação de um contrato em que supostamente existe uma legalidade e uma moralidade e uma ética associada. Pronto, é assim mesmo triste. Isso não existe. É tudo mentira. É mentira neste sentido. É que só alguns é que se calhar tiveram isso. O resto foi tudo ignorado. E pronto, e depois lá está. Isto depois está associado a oportunidades. Única e exclusivamente a oportunidades. Pronto. E depois, ainda por cima, esta malta foi conquistada por... Conquistada, isto é, parece que há malta que cria coisas horrendas e no meio das coisas horrendas existem coisas boas. Fazia parte um bocadinho daquela questão da fricção, não é? Da criação de luz, não é? Em que, pronto, existe ali só negatividade, depois existe um rasgo de iluminação e pronto, é aquele momento que existe uma espécie de e depois volta tudo ao negativo e depois e pronto, e é sempre assim. Parece que a malta não encontrou outras mecânicas para produzir o mesmo. Contudo, às vezes o inverso é igual. O inverso é tudo e pronto. E portanto, é só essa a questão. É que ou existe tipo um desenvolvimento, uma constante de necessidade de positividade e de repente entramos numa quebra e encontramos coisas horrendas, não é? Ou parece que temos que ter um processo horrendo e depois encontrar coisas belas e bonitas. Mas é tipo... É esquisito. É esquisito. Portanto, eu nem sei qual é o nome que eu vou dar a este vídeo. Mas se calhar vou usar aqui mesmo este nome, que é o Luanda Leaks.
que, pronto, isto é, lá está, toda a sociedade, seja lá em que era da humanidade, foi, a maioria, se não quase tudo, foi só corrupção. E houve ali rasgos, porreirinho. Pois voltou tudo à mesma coisa. É nesse sentido que, pronto, quando a justiça, como órgão que produz, que tenta produzir justiça, ele aparece muito depois da corrupção já estar em grande desenvolvimento. Okay? Portanto, é impossível haver uma associação de justiça, quase impossível, não é? Não é que seja impossível, mas é quase impossível haver uma associação de justiça sem que não haja já ciclos constantes de injustiças. É impossível. Creio eu. É pronto. E depois, pronto, isto é... Lá está. É aquela parte que eu às vezes digo que isto é de rir e chorar por mais. Mas pronto, isto são novelas. E como eu dizia, deixem-nos as novelas para os outros. Porque um dos problemas do tal fascismo ou do comunismo absolutista ou dos negócios, seja o que for, está sempre associado a esta questão. À questão de atenção a alguém que, em princípio, está-se a borrifar. Quando, na verdade, pronto, quase todos, tipo, sei lá, 90% ou mais, não sente necessidade de dominar ninguém. Contudo, curiosamente, aparecem todos os que gostariam e desejavam estar na mesma situação porque não podem. E então criam a possibilidade, até daquelas pessoas que, em princípio, nem tinham esse interesse. Era quase como ela dizia: eu faço negócios, não faço política, não é? E portanto, tanto faz. As pessoas que procuram aquela situação, quem gostaria de estar na mesma situação que ela, não sei o quê, começam a pedir que ela seja a representação de. E ela torna-se isso. Porque as pessoas procuram isso. Simples. É que, como dizia também um dia destes, havia uma malta qualquer no Irão, ou lá o que era, ou no Teherão, não interessa onde é, que queriam matar um gajo qualquer que era uma espécie de ditador. E ainda por cima não era um ditador. Ele simplesmente foi um gajo que foi escolhido democraticamente, mas depois houve ali um dia que ele disse umas coisas meio esquisitas e pronto, e de repente o gajo que era porreiro tornou-se a pior merda do mundo e já o queriam matar. Portanto, existe aqui uma fragilidade sobre esta questão de atenção que procura o reflexo de si próprio noutra pessoa. Quando, na verdade, até no que se considera o amor, numa relação normal, o que nós encontramos muitas vezes é exatamente o inverso. E é esse o inverso que cria a ligação. São coisas da curiosidade, não é? São curiosidades. Curiosidades bem giras.